Fala, meus amigos do YouTuber, tudo bem com vocês? Vim fazer um vídeo e dar uma dica muito legal, muito importante para quem está começando uma criação de pintinhos ou quem pretende estar começando uma criação de galinha. Geralmente quando se está começando uma criação de galinha, seja de postura, engorda, sempre começa pelos pintinhos. Então é uma dica muito importante para quem está começando com os pintinhos. Que eu gostaria de estar passando para vocês. São experiência que eu vim adquirindo com o tempo, experiência que eu venho fazendo e venho tido um êxito muito grande. E acabei descobrindo com o passar do tempo, porque eu tinha bastante perda com os pintinhos. De repente meus pintinhos estavam bem e logo mais os pintinhos morriam de repente. E, e a gente vai trabalhando e a gente vai estudando as raças, os pintinhos, a qualidade, porque eles estão morrendo. Os pintos aparentemente saudáveis e morria, entendeu? De repente. E eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma dica muito importante. Aqui eu tenho um pequeno berçário que eu fiz para os pintinhos. Para manter, principalmente, vou falar para vocês o segredo principal. Eu tinha um lote aproximadamente de 29 pintinhos, sem perda algum. Todos os pintinhos já foram vendidos. Eu fiquei exatamente só com 5 pintinhos, que são pintinhos diferenciados, são pintinhos Leghorn, são pintinho Isabral. Esse pintinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó, esse pintinho aqui, ó, ele é um Isabral, tá vendo? Ele é um Isabral com Leghorn, esse pintinho aqui. Tem esse outro pintinho aqui, esse pintinho aqui, ele é um Leghorn. Esses outros 3 pintinhos que são um pouco maior, tá vendo que não tem cauda ainda. Esses pintinhos são caipiras melhorados com Leghorn. Dá para perceber que o porte dele é bem maior, olha só a diferença. Daquele Isabral para esse caipira melhorado. Então, esse branquinho aqui também aqui, ele é um caipira melhorado com Leghorn. Pode ver que o tamanho dele é bem diferenciado, ele não tem cauda ainda. Então, esses 3 pintinhos que tem cauda, eles são, tá vendo? Esse aqui é Leghorn, esse aqui que é um pouquinho menor é Isabral com Leghorn, e tem 3 que são Leghorn com caipira melhorado. E eu fiquei com esses 3 pintinhos aqui, porque esses são genética diferenciada, são genética diferente. Os outros que eu vendi era de uma boa genética, só que ele era pintinhos caipiras, era o famoso caipirão. E a minha intenção sempre foi chegar aqui, ó, Leghorn com Isabral, mistura entre as duas raças. E a gente não tivemos perda alguma. Então esse é o segredo principal. Particularmente em chocadeira, os primeiros da gente, esses pintinhos Leghorn com Isabral e caipira melhorado com Leghorn. Então esses 5 pintinhos aqui são pintinhos de raças diferenciadas. Pintinho, dá para vocês verem que são pintinhos super saudável, muito saudável. Não tive perda de 29 pintinhos, não tive uma perda, nenhuma perda eu tive. Vendi todos os pintinhos sem perda. Esses pintinhos aqui, eles já tem em média de, acho que uma média já tem mais ou menos quase uma média de 20 dias completamente. Dá para perceber, olha só, são pintinhos super saudáveis demais, tá vendo? Então esse berçário que eu fiz para esses pintinhos aqui são um berçário super simples, mas é um berçário, vou dar para vocês tirar uma média, seja para 5 pintinhos, seja para 100 pintinhos, seja para 1000 pintinhos. A única diferença vai ser o tamanho da escala. Então, o que acontece? Aqui na minha região, Nordeste, ultimamente tá um pouco frio, tá fazendo em torno de 24 graus. Então, 24 graus para esses pintinhos é uma temperatura mortal para esses pintinhos aqui. Se chegar a 20 graus, eles morrem. Esse é o segredo. Se a temperatura do ambiente com esses pintinhos chegar a 20 graus, eles morrem.
Entendeu? Então, ou porque muitas das vezes você compra os pintinhos e coloca, ela tá começando, e seus pintinhos começam a morrer. O fato principal, meus amigos, para quem tá começando uma criação, são o que? É a temperatura do ambiente. Então, a gente tinha muita perda com os pintinhos morriam bastante, e de repente os pintinhos estavam bom, saudável, e de repente o pintinho morria, entristecia já imediato, e morria. Porque eu não tive perda alguma. Com esses pintinhos, um dos fatores principal é a temperatura. A temperatura é um fator muito principal, um fator muito importante. Eu fiz esse um pequeno berçário feito de caixa de papelão para manter a umidade deles. Como são 5 pintinhos, é uma caixa mais ou menos de 50 por 50. Não, tá um pouquinho mais, então de 60 por 60, para manter a umidade desse ambiente. Ali tem a água, tá vendo? Onde eles tem a água aqui, onde eles tomam a água, a entrada onde eles tomam água. Tem um comedouro, comida suficiente para eles comer à vontade. Então, essa água aqui, eles tomam essa água, mantém o ambiente. Quando a água começa a ficar morna, eu troco essa água e eles tomam a água tranquilamente, não tem problema algum. Eu sempre estou trocando essa água. Eles sempre estão assim, ó, sempre estão bicando alguma coisa, ciscando. Isso indica, meus amigos, os pintinhos estão super saudáveis. Dá uma olhada para vocês verem, ó, super saudável mesmo. Então essa é uma dica muito importante. Eu gostaria de estar passando para vocês que está começando uma criação de pintinhos, que pretende começar uma criação, seja de galinha caipiras melhorado, seja de postura, seja qual for a raça que vocês pretendem começar. Geralmente você começa com os pintinhos. Provavelmente vocês irão começar com os pintinhos. Preste muito atenção. Um dos fatores principais é o ambiente. Mantenham a temperatura desse ambiente em torno de 35 graus, no mínimo 35 graus, no mínimo. De 30, que a temperatura esteja muito baixa, mas sempre mantenha uma temperatura entre 34, 37 graus, para esses pintinhos se sentir super bem, super confortável. Essa temperatura chegar em torno de 27 graus, 28 graus, esses pintinhos eles começam a ficar tristes, porque a temperatura do corpo desses pintinhos, ela fica em torno de 37 graus, 38 graus mais ou menos a temperatura do corpo desses pintinhos. Quando o tempo começa a esfriar, a temperatura do corpo dele começa a cair para 30 graus, os pintinhos começam a ficar tristes. Então, eu já medi a temperatura, já tenho feito vários testes, várias pesquisas, e o ideal é manter a temperatura em torno de 35 a 37 graus dentro do ambiente dos pintinhos. Aí sempre você vai ter pintinhos saudáveis, pintinhos que vai se desenvolver bem. Pode ver, olha só, só um pintinho super saudável, tá vendo? Olha só, você não vê um pintinho desse triste. Então foi 29 pintinhos sem perda alguma, meus amigos. Então são pequenas experiências como essa aqui, ó, são experiências caseiras. Então, de 5 pintinhos, ou de cerca de 10, de 30, de 100, de 1000 pintinhos, o segredo é o que? É a temperatura, ter uma boa alimentação, isso é muito importante. Essa alimentação que eles estão comendo são uma alimentação que tem bastante proteína. Isso é muito importante, ter bastante proteína, porque o tempo está um pouco frio, então a ração precisa de uma boa proteína. E assim, olha só, tá vendo? Dá para se perceber o quanto são saudáveis esses pintinhos. Olha só, sempre estão ciscando, sempre super à vontade. Tem um paninho de fundo, e tem essa cobertura, essa própria cobertura que está embaixo, são cobertura de triturada que eu uso, que eu passo na forrageira, trituro para deixar o ambiente mais quente para eles. E eles ficam bicando, mas sempre quando estão com fome eles vêm, comem, derramam bastante comida também. Então fica aí, meus amigos, para vocês aí que estão começando uma criação de pintinhos, esse fator para vocês: mantenham um ambiente muito confortável. Como é que eu faço manter o meu ambiente confortável para os meus pintinhos? Eu mantenho uma luz de LED, vou mostrar para vocês ali, ó, tá vendo essa luz de LED? Essa luz de LED geralmente ela fica no meio.
tá aqui porque a caixa tá aberta e ela tá de lado. Essa lâmpada fica bem no meio, essa lâmpada fica em torno aí ela fica em torno de 40 graus. Então, como ela fica em torno de 40 graus nesse ambiente aqui, então ela deixa um ambiente em torno de 37 graus, 38 graus, fica variando mais ou menos. Então esse fator é muito importante, tá bom, meus amigos? Espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, mas é um vídeo muito importante para quem está começando uma criação de pintinho. Uma boa ração, uma boa água e uma temperatura ideal para os pintinhos de 35 graus, o mínimo 35 graus, de 35 a 37 graus, tá bom? Mantenham essa temperatura dos pintinhos e vocês vão ver que você não vai ter perda alguma. Isso são experiências que eu tô passando para vocês, que eu perdia muito pintinho e hoje eu não perdo mais. O segredo é isso aqui, olha, manter a temperatura dos pintinhos, tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês, deixem aquele like, se inscrevam no meu canal e compartilhem meus vídeos, tá bom? Agradeço a todos vocês aí que têm nos acompanhado e deixo vocês aí com essas imagens. Até o próximo vídeo, meus amigos. Fui, tchau!